Olá galera, meu nome é Alexandre Gustavo, criador do projeto O Que Somos, e se você quiser conhecer nosso trabalho, acesse www.oquesomos.com.br e lá você vai ver os olhares do mundo, né, perante o nosso trabalho, que começou desde o ano 2000, a coleta de informações, e vários cursos importantes para que a gente visse o mundo da forma com que a gente vê. Esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo que nós fizemos sobre o momento que a gente está vivendo. Hoje é dia 26 de março de 2020. Nós estamos em quarentena, né, isolados em nossas casas. E a gente quer passar a vocês algumas informações que complementam o vídeo anterior, porque é impossível num vídeo sem edição, de 27 minutos, que você fale sobre um tema tão complexo e não tem uma série de complementos a serem feitos, de observações a serem feitas, de coisas mal compreendidas, e a gente espera que possa fazer um bom ajuste, certo? A primeira coisa é sempre agradar ou desagradar as pessoas conforme o que a gente fala, né? Em alguns momentos eu vou desagradar os de direita e desagradar os de esquerda, no mesmo vídeo, né? Porque a gente já falou para vocês que nós somos religiosamente neutros e politicamente neutros. E para alguns pode parecer algo... então é você o tipo do cara que é em cima do muro? Na verdade eu não fico em cima do muro, né? Eu não vou pular para um lado ou para o outro. Eu simplesmente vivo a minha vida conforme o que eu acredito. E tenho amigos de direita e tenho amigos de esquerda, né? Tem coisas interessantíssimas na direita, coisas interessantíssimas na esquerda. E é óbvio que eu tenho afinidades mais com algumas pessoas que estudam mais a vida do que as pessoas que só levam a vida, certo? Apesar de ter pessoas que eu conheço que levam a vida e levam uma vida de uma forma tão pura, simples e amorosa que, cara, mesmo que eles não estudassem, eles estão me mostrando na prática o que é viver, certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa interessante. O nosso marionete político atual, né, que é o Messias Bolsonaro, e nós tínhamos o marionete anterior, que era o Lula, né? Então, para mim, todos são marionetes. Todos eles, sem exceção, foram marionetes e são marionetes. Nós tínhamos, né, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, que privatizou a maior parte das indústrias brasileiras, né? Ela vendeu para particulares. E essa é uma parte essencial para vocês entenderem. Se vocês forem a favor da privatização, aguenta mais um pouquinho o vídeo para poder entender as reflexões sobre isso. Quando Fernando Henrique Cardoso privatizou grande parte das indústrias brasileiras, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem algumas coisas. As rodovias do nosso país foram criadas, fabricadas, as indenizações que foram pagas e todo o processo de leitura geográfica, geológica, de todo tipo de material e pessoas e finanças que tinham que ser avaliadas foram feitos com dinheiro governamental. E o dinheiro governamental é o dinheiro nosso, né, que nós pagamos com os impostos das coisas que a gente compra. E toda essa parte muito mais cara de toda essa infraestrutura foi bancada com o nosso dinheiro público, certo? Em um determinado momento, em um determinado comando de um marionete, né, que se dizia mais à esquerda do que à direita, ou de centro-esquerda, ele pega e privatiza e doa, né, porque é uma doação. Se vocês avaliarem a lucratividade de todas essas empresas que foram privatizadas, eles deram um salto, né, de lucratividade. E nós que bancamos toda aquela parte, doamos para algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, que normalmente são do milionário ao bilionário, né? Então, eu não tenho nenhum problema contra rico, né? Eu não sou contra os ricos. Eu só peço que os ricos, por favor, que reflitam sobre
criar um mundo mais inteligente e coerente. E lamento, o modelo que vocês fizeram é uma piada, praticamente uma piada. E nós temos que nos unir, né, as pessoas que têm baixa renda, as que têm muita renda, para criar um mundo diferente. E parece um discurso meio que comunista, socialista, né? E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a galera de direita critica o comunismo com o retrato do que se tornou a China comunista. Primeiro que é o seguinte: a China se diz comunista, só que foram algumas aplicações do conceito comunista que foram aplicadas na China. Principalmente o de manipular as massas e torná-las igualitárias, enquanto uma oligarquia, né, poucas pessoas decidiam o que ia ser feito e poucas famílias chinesas e muitas famílias estrangeiras seriam donas acionistas da maior parte das fábricas que seriam implantadas lá dentro. Portanto, capitalismo total. Então, eu sugiro às pessoas de direita que criticam o comunismo, o socialismo e o marxismo, que você, ao querer criticar o marxismo, primeiro leia uma obra de Karl Marx, todinha, uma obra, né? O Capital, dá uma lidinha lá, é um livro fininho assim, mais ou menos, bem fininho. Então, se você tiver, né, o compromisso de criticar o que você conhece, você leia uma obra de Karl Marx. Para quê? Para você, quando falar algo, você saber do que você está falando. Quando criticar algo, saber o que você está criticando. Então a questão é, eu continuo sem ser de esquerda nem de direita. Sou neutro. Porém, eu leio as coisas, sei o quanto de coisas negativas e positivas tem lá dentro, perante a minha visão. E tem um monte de gente estudando tudo o que vocês podem imaginar. E quando a gente veste uma bandeira ou defende apaixonadamente alguém ou algumas ideias, a gente está entrando para o caminho do fanatismo, da idolatria. E é essencial que nós não nos fanatizemos nem idolatremos ninguém. E é todo um mecanismo criado por esses sistemas de manipulação. Então, se em algum local é útil ou muito interessante aplicar o comunismo ou o socialismo, eles vão implantar. E se em outro local é muito interessante implantar o capitalismo, eles vão implantar. Se em algum local é importante implantar o conservadorismo, né, ligado a religiões e a instituições cada vez mais fechadas e trancadas e preconceituosas, eles vão implantar. E não é uma crítica geral à religião, a questão é: a religião é um mecanismo para eu me conectar à espiritualidade e à divindade. E cada um tem direito a escolher o seu. Só que toda vez que você acredita que a sua escolha religiosa é a correta, você está entrando na armadilha do ego. Se você acreditar que o seu regime político é o correto, você está na armadilha do ego. Porque o ego cego leva a gente ao egoísmo, egocentrismo. E o ego utilizado como ferramenta, onde eu, um ser que encaderna num corpinho biológico e vem participar dessa vida no planeta Terra, se eu venho e crio um ego, uma alma e um corpo e uma personalidade mental, emocional e física, eu começo a desenvolver um jeitão de lidar com a vida. Se eu utilizo o ego como uma ferramenta, um veículo biológico, mental, emocional e físico, daí eu vou ter consciência, eu estou usando um mecanismo, estou usando uma ferramenta. Se você acredita que você é o que parece ser quando você olha no espelho, ou quando você fala, ou a roupa que você veste, ou o quanto você tem no banco, ou quantos bens você adquiriu, quantas pessoas trabalham para você, é uma distorção do ego. Então, se você tem um monte de gente trabalhando para você ou com você, e você tem muito poder financeiro, você tem muito mais responsabilidade sobre o que está acontecendo no planeta e o que pode acontecer no planeta. Então, ao invés de você só colaborar para que o seu negócio vá bem, bora dar sugestões para que o mundo saia dessa, para que a gente mude a história. Não é só sair dessa crise. Essa crise foi planejada. Como eu falei para vocês, é uma terceira guerra mundial.
E sem sensacionalismo, porque não é o tipo de guerra que a gente precisa de aviões jogando bombas nos lugares, mas é uma terceira guerra mundial midiática, de ideologias, de manipulação emocional, de medo, muito medo. Então, esse tipo de guerra ela é diferente, onde as pessoas não se mobilizam para quase nada. Tem alguns movimentos de mobilização acontecendo, são muito saudáveis e bem-vindos, mas para as grandes coisas e temas do mundo a gente não se mobiliza. E quando o medo é implantado em você, você se mobiliza, você é muito disciplinado, você faz tudo o que eles mandarem. E algumas figuras de linguagem foram expressas no primeiro vídeo que a gente enviou para vocês. Então, a gente tem que entender algumas coisas que estão por trás desses mecanismos, né, que manipulam e nos jogam uns contra os outros, né, falando mal do comunismo ou do capitalismo, e a gente tem que entender que em todos os lados, todas as nossas invenções ou criações humanas têm lados positivos e negativos. Todo radicalismo é prejudicial, toda rigidez excessiva é essencial, todo deixar para lá e tal também não é bom, é prejudicial. Então nós temos que ser cuidadosos, prudentes, coerentes, mas entendendo sempre que toda manobra radical como a que está acontecendo tem muitas coisas envolvidas por trás delas. Então vamos acessar algumas informações sobre o que a gente falou para vocês sobre o poder do indivíduo e o que está rolando por trás disso. Quando eu falei para vocês que eu era vegetariano e que eu comprava coisas sem veneno, sem agrotóxico, não necessariamente com selo orgânico, porque os mesmos indivíduos que vendiam agrotóxico no passado e ainda têm algum vínculo com a venda de venenos e insumos de grandes corporações, estão hoje vendendo selo de orgânico. Estão fiscalizando pessoas para orgânico. E como dizia Eduardo Galeano, o mundo de patas arriba. Produtores com agrotóxico, monocultura, como a soja, né, que devasta ambientes gigantescos para alimentar animais essencialmente, e você alimentar as mesmas indústrias que confinam, maltratam, vacinam, jogam antibióticos e hormônios e cereais, e esses animais são especialistas em comer capim, e você joga cereais para eles, e você dedica uma galinha para que ela não selecione o que ela come, ela coma de bocada qualquer coisa que você der para ela, você criou um ser numa espécie de confinamento cruel como o Holocausto. É exatamente isso que nós criamos industrialmente os animais. E você cria um mecanismo que é o Holocausto. Se você filmar esses lugares, se você visitar um abatedouro, cara, você vai ficar um tempo sem se alimentar de carne. Só que daí você volta para o piloto automático e daqui a pouco você está comendo de novo. E você sempre inventa desculpas. E eu não estou fazendo aqui uma doutrinação de ser vegetariano. A questão é, se vocês se alimentassem como eu, não existiriam abatedouros. Não existiria soja plantada no Mato Grosso e na Amazônia, destruindo todos aqueles ambientes. Não existia um confinamento de animais, não existiria um sofrimento desses animais. Esses animais jogam na sua corrente sanguínea cortisol, adrenalina e outras inas que destroem emocionalmente aquele bicho. Você vai comer a carne dele, com o sangue dele, com esses elementos hormonais ali dentro. Você vai ficar estressado e vai ficar medroso e vai ficar tudo de ruim que tem lá, impregnado naquele animal. Então isso vai fazer diferença. Ou você acha que não faz diferença nenhuma. Tudo bem, se você achar que não faz diferença nenhuma, eu respeito. Só gostaria que você refletisse sobre isso. Vai colocando aí no banco de dados das reflexões. Outra coisa importante é assim, nós temos essa monocultura de soja, né? E os vegetarianos param de comer carne e começam a comer derivados de soja. Proteína de soja, não sei o que de soja, queijinho de soja, tudo de soja. E eu diria a você o seguinte, bora usar a imaginação. Bora usar uma imaginação que sabe que na natureza tem milhões de opções de alimentos e você tem que parar de comer esse negócio. E por que é advertência comer esse negócio? Não porque é só um, né? Porque a soja é um elemento. Monocultural. A Revolução Verde, que todo mundo acha que a Revolução Verde foi uma coisa legal, né? Revolução Verde parece uma coisa positiva. A Revolução Verde foi, no pós-guerra, as indústrias químicas e de
tanques de guerra e armas metalúrgicas pesadas, eles tinham toda uma indústria já montadinha para você vender coisas para as guerras. As guerras param, acabam, como é que a gente vai vender esses produtos? Como vai utilizar essas estruturas? Então daí esses bilionários egoístas que a gente falou no vídeo anterior, explicou um pouco, né, completinho, dá para entender o negócio. Esses bilionários criam empresas, né, que curiosamente durante a guerra, por exemplo, a empresa chamada Bayer, se é Bayer é bom, né? A Bayer foi criadora do DDT, do agente laranja. Vocês lembram do agente laranja? Quando os aviões americanos jogavam aquela química de cor laranja em cima das pessoas no Vietnã? E a desculpa era para cair as folhas das árvores, da vegetação, para a gente identificar nosso inimigo. E para também acabar com a alimentação do inimigo. E para também acabar com a genética do inimigo. Então, aquele DDT, aquele agente laranja que foi lançado nas guerras, cria até hoje, 2020, crianças com microcefalia. Você vê alguma coincidência no que aconteceu aqui no Brasil nos últimos tempos? Microcefalia e uma série de anomalias físicas nessas crianças. Nunca se teve tanta criança autista. E a minha criança interior perguntaria para você, por que o autismo? Ah, não, Alexandre, sabe, a galera New Age diz que tudo é espiritual, sabe? E é porque essas crianças vêm resgatar uma série de coisas que elas fizeram na vida anterior e é por isso que acontece essa quantidade tão grande de autismo, sabe? A questão é, toda doença e todas as coisas que acontecem fisicamente aqui são criadas por elementos físicos que estão aqui, químicos que estão aqui, mentais, emocionais e físicos que estão aqui nesse planeta. Então, se nós temos o autismo e a demência nos idosos, por que algumas autópsias perceberam que tem uma quantidade de alumínio absurda nos cérebros dessas crianças e desses idosos? Mas ninguém fala sobre isso, porque as grandes TVs prostituídas não vão falar isso para você. Porque elas são financiadas por... tem uma propaganda muito interessante que sobre a agricultura. Eu nem lembro, porque eu acho que eu apago emocionalmente essas coisas da minha mente, mas... indústria agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo que você precisa. E a gente não entende que agrotech é uma agricultura criando transgenia, colocando, por exemplo, DNA de vírus dentro de DNA de soja, de milho. É curioso, né? Interessante isso, esse poder que a gente tem de tentar melhorar a sementinha, né? A gente coloca umas DNAs de aberrações ali para poder manipular esse negócio. E nós vamos, nessa conexão com o DDT, depois de criar a transgenia, nós vamos jogar muito agrotóxico, porque o objetivo da transgenia, a transgenia é para melhorar a semente. Na verdade, é para suportar o agrotóxico que vai ser arremessado ali e que vai matar toda a vida microbiológica e a vida dos vizinhos ali. E vai haver a predominância de alguns tipos específicos muito resistentes a veneno de fungos e bactérias. E se são alguns tipos de fungos e bactérias muito resistentes a venenos, será que quando eles estiverem dentro dos animais, que você vai comer, porque eu não como mais, então, será que vai para o teu corpo? Vai. E se essas bactérias e fungos resistiram a venenos criados pela Bayer, porque eu não sei se vocês sabem, a Bayer, a grande, gigantesca indústria farmacêutica do mundo, engoliu a Monsanto. Eles usam palavras mais sutis. Na verdade foi uma fusão, não engoliu nada, não comprou nada, foi uma fusão. A gente tem que entender que é o engolir, porque seus grandes acionistas são os mesmos. E eles engolem estruturas para dizer assim, nós que vendemos o remedinho a vocês,
compramos a indústria que vende agrotóxico, que vende transgênico, que vende hormônio, que vende antibióticos, que vende vacinas. Então nós pegamos e engolimos esse grupo só para podermos servir melhor a vocês todos. Então nós somos muito bem intencionados. A gente vai ganhar bilhões de dólares depois dessa crise absurda. E as empresas gigantescas ficarão ainda maiores, engolirão as melhores, as menores. E as pequenas serão simplesmente pulverizadas. É porque a gente gosta muito dessa ideia de pulverização, né? Então, a ideia é pedir a vocês, por exemplo, que estudem Rudolf Steiner. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cara. Rudolf Steiner criou uma pedagogia chamada Waldorf. Ele fez um experimento de ensinar crianças sem nenhuma interferência de uma empresa de cigarros chamada Waldorf Astoria. Então ele criou nessa escola um sistema de educação diferente, né? E funcionou muito bem, desde que não tivesse interferência da indústria de cigarros. Eram funcionários dessa indústria de cigarros gigantesca e esse experimento foi feito lá. E as crianças realmente avançaram muito na dimensão onde compreendiam a realidade e desde entender de onde vinham as plantinhas até colher as plantinhas e preparar a farinha e fazer o seu pãozinho poder comer. Então entendiam todos os processos para valorizar desde a natureza até o trabalhador, até o momento que ele vai saborear o alimento. Então, Rudolf Steiner também criou a antroposofia, um estudo profundo sobre espiritualidade e humanidade. E criou outros estudos, como um mais importante ainda, pelo menos nessa área de alimentação, é a biodinâmica, né? Então nós temos estudos para converter toda essa mentira de agricultura convencional, né, de beneficiar poucos e escravizar muitos, de destruir grandes áreas monstruosas para criar elementos que só servem para manipulação da bolsa de valores e para alimentação de animais para serem confinados, torturados, injetados com uma série de coisas, depois assassinados, esquartejados para que você saboreie no seu churrasquinho de família. Não fiquem ofendidos, galera. A gente não consegue não usar de sátira nessa história. Como vocês satirizam, né, sobre a historinha do alface com vegetariano, a gente satiriza a história do churrasquinho. Então não se ofendam. Vamos lá. Essa conexão que eu estou fazendo a vocês com o Rudolf Steiner, ele falou da biodinâmica. Eu já citei para vocês, né, aqui na cidade de Itajaí, Dalva Schur, que na universidade, na Univale, ensina produtores a converterem-se do convencional para a agricultura orgânica, né, com um dos mentores desse trabalho grande que está sendo feito, Jairo Restrepo Rivera, um colombiano que faz um trabalho excelente sobre a conversão do convencional para a agricultura orgânica, imediatamente. E nós temos um outro estudioso, que é um suíço, que está no Brasil e já fez vários experimentos e tem continuado a fazer, da agrofloresta ou, como ele classificou, a agricultura sintrópica. Então, bora estudar esses três temas aí, biodinâmica, agricultura orgânica e agricultura sintrópica. Se nós implantarmos simultaneamente ou um sendo intercalado com o outro, que a gente conversa entre nós todos, porque acontece uma coisa engraçada, parece que tem gente daqui disputando com aqui, gente daqui disputando com aqui, a gente tem que se unir. Cada um vai aplicar a técnica que se afinizar mais. O importante é que nenhum dos três utiliza veneno, nenhum dos três dá um centavo para corporações como a Monsanto e a Bayer. E outras várias corporações criminosas que criam veneno. Então, se você acredita, né, é agricultor e acredita no veneno, lamento, você foi doutrinado. Se você é engenheiro, agrônomo e ainda aplica veneno e diz, não, mas nesses casos é necessário, lamento, amigo, não é necessário, não precisa, mas tem que estudar coisas diferentes. E por causa dos nossos filtros, né, de acreditar no que as grandes corporações dizem, ou as universidades dizem, lamento, mas elas são financiadas por essas organizações. Então a gente tem que se perguntar, tem que conversar com os professores que estejam abertos a essas coisas. E todo professor que é inflexível, lamento, a gente está entrando num lugar onde a gente não vai conseguir sair. E se nós tivermos agrotóxicos,
teremos mais doenças, e nos alimentarmos de animais mortos, né, dos corpos de animais mortos, teremos mais doenças, patógenas que não faziam tanto mal aos animais, podem fazer muito mal a gente. Então a gente tem que entender esse processo de uma cadeia que, se ela vem em desequilíbrio e você consome essa cadeia, você vai também entrar em desequilíbrio. Diferente de você, pelo menos, se vai consumir essas coisas e acredita que você precisa de carne, lamento, é mito, mas se você acredita ainda, insiste, gosta tanto e tal, pelo menos vá nos pequenos produtores que criam com o mínimo de afeto esses animais. Pena que eles vão matar no processo final, né? Mas tudo bem. E os ovos, né? Comprem de galinha caipira lá do sítio que vive solta, que tem bico ainda, né? Que não foi debicada, que não vive numa gaiola confinada com 5 galinhas botando ovo como uma máquina. Pense nesses aspectos. E daí você vai estar consumindo algo que, pelo menos energeticamente, vinha de uma história mais feliz, certo? Apesar de que o abate é uma expressão para suavizar o que verdadeiramente acontece, né? Quando você mata um boi, não é abate, é assassinato. Porque se você tem um ser senciente que sente, que se manifesta amedrontado, que não quer morrer, e você mata ele, lamento, é assassinato. Então, se você amenizar dizendo não, é abate, né? Você está minimizando o tema. Se você diz que a sua água da torneira é tratada, ela não é tratada. Ela é filtrada, certo? Depois ela é decantada, depois ela é envenenada com cloro para matar toda a vida da água, e depois envenenar com fluoreto de sódio. Para quem não sabe, fluoreto de sódio é o lixo da indústria do alumínio. A indústria do alumínio vende para cidades, municípios e organizações particulares ou privadas, né? Particulares, privadas ou estaduais, por exemplo, que depende do lugar, muda quem está comandando o sistema de águas da cidade, certo? Mas fluoreto de sódio é veneno. E você joga na água esse veneno, onde as pessoas se banham, tomam um banho com essa água envenenada, com cloro e fluoreto de sódio, e tem problemas nos olhos, não sabe por quê. O fluoreto de sódio, primeiro que a gente tem que entender que não é flúor que tem na água, é fluoreto de sódio. E daí, quando ele vem, né, como fluoreto de sódio para o nosso corpo, ele vai se alojar nas nossas glândulas, vai desequilibrar nossos hormônios, porque vai afetar nossas glândulas hormonais e vai cristalizá-las. Problemas nos olhos, né? Os olhos se cristalizando, a gente não sabe por que será que está cristalizando. Primeiro, essa vida ociosa com irradiações artificiais, vidas confinadas assistindo irradiação de vídeo, de TV e de celular o tempo todo, vai irradiar seus olhos. A gente vai ter uma série de problemas relacionados a isso. Então, essas conexões e essas suavizações das palavras são armadilhas, né? Nós temos a farinha de trigo com ferro e fortificada e enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Então o trigo que antes estragava muito rápido, porque o bichinho vai comer o que é vivo, não estraga mais. Por quê? Porque você botou conservante, ferro e ácido fólico para não estragar. E daí ele diz, não, é que o ferro é importante. Inclusive o ferro, ao invés de ser o ferro bioativado pela planta, que é quando você come ela do brócolis ou do espinafre, você pega e coloca ferro industrial das mineradoras, né? Daquela empresa super honesta, que antigamente era Vale do Rio Doce, daí eles tiraram o Rio Doce porque virou só Vale, porque ela em seguida iria destruir o Rio Doce, né? Então por isso tiraram o Rio Doce do nome para ficar só Vale. Aí vai ser só um vale onde alguns bilionários do planeta retiram dinheiro de lá e destroem tudo que está ao redor. E nós, como cúmplices passivos, vamos trabalhar para eles, né? Daí a gente mora bem embaixo de onde a gente está trabalhando para depois ser devastado por incompetência proposital dessas organizações criminosas. Lembre-se, corporações são todas organizações criminosas, por mais absurda que possa parecer essa afirmação. Então cuidem com essas expressões suavizadoras, né? Vacinas vão imunizar você, deixar você imune. E agora nós estamos nessa peste que está chegando, né? Quase uma peste negra chegando nesse ambiente, e nós estamos vacinando nossos idosos com o remedinho
de indústrias com a Bayer, sabe? Aquela indústria super honesta que criou agentes laranja, DDTs, para destruir e causar anomalias nessas civilizações que ainda nascem com defeitos físicos. Por causa desses venenos, essas organizações é que estão te vendendo a vacina. Mas não se preocupa que é um setor separado, sabe? O setor de veneno é separadinho desse que cria a vacina, sabe? E os profissionais são outros, assim. Então não se preocupe, nunca vai acontecer nenhum problema com você. Então nós, desesperados por medo dos sequestradores, nós vamos nos vacinar no momento onde, ao ser vacinado, você vai sentir uma baixa, porque o sistema imunológico vai atacar aquele agente que está na vacina. E eu te pergunto, quais são os agentes? Eu quero uma listagem. Olá, governos sinceros e corajosos e transparentes, e corporações transparentes com suas vacinas. Eu quero a listagem do que tem na sua vacininha, querido, para poder sujeitar os ingênuos ao meu redor a poderem se vacinar com as coisas muito suspeitas que vocês têm feito, certo? Então bora, para de ser ingênuo, bora parar com essas historinhas, bora ser mais conscientes. Valeu, galera!